Rock Road, estamos aqui para comentar coisas sobre o mundo de J-Rocker que está sendo introduzido nesse meio modinha. E hoje eu tô aqui com meu amigo Kyo. Chega aí, Kyo. E aí, tranquilo? Beleza? Tá aqui hoje para ajudar a gente a comentar um pouco sobre esse mundo. Fizemos um pequeno resuminho aqui, a gente vai estar lendo para você e ao passar do vídeo a gente vai estar comentando. Bom, então vamos lá. Para começar, o J-Rock nasceu lá pela década de 70, com grandes influências, tipo Beatles, Purple, Rolling Stones, David Bowie, Kiss, entre outros, que na época eram muito famosos. Surgiram duas bandas fundamentais para o rock japonês, ou J-Rock, como quiserem chamar. O Flow Raving Band e o Bowie. O Bowie ganhou muita popularidade após abrir o show do Kiss e Aerosmith em suas respectivas turnês pelo Japão. O Bowie surgiu em 1975, para ser mais exato, tocando ao lado de nomes como Kiss, Aerosmith e Iron Maiden. Bowie... Você ainda? Fala aí. Bowie, sem dúvida, é um dos grupos mais importantes para a história do J-Rock. É isso aí. Outros nomes importantes da década de 70 no Japão é o Gangster Shake e o Lazy, banda do lendário cantor de anime Song Hironobu Kageyama, Murasaki. E na década de 80, a explosão do heavy metal japonês e o nascimento do Visual Kei, como dissolução do Lazy e o Loudness, que foi a banda pioneira da popularização do heavy metal japonês na mídia nipônica, dando sequência a outras bandas que também seguiram a sonoridade do heavy metal, assim como X Japan. Isso aí, X Japan, uma grande banda famosa aí. E bom, paralelamente à explosão do heavy metal japonês em 1980, o punk rock também invadiu o território nipônico, com lançamentos como Sex Pistols, The Clash, Ramones, entre outras bandas que invadiram as lojas de disco do país. Não demorou muito para que surgissem as bandas de punk no Japão, tendo uma delas um destaque especial, The Astra. O seu visual, inspirado no visual punk no final da década de 80, foi decisivo para a popularidade da banda. Muitos críticos consideraram o The Stalin como a primeira banda de visual kei da história, por causa do seu visual adotado. A banda acabou em 1985. Infelizmente, né, cara? Mas na década de 90, auge do Visual Kei. O Visual Kei nos anos 90 explodiu de verdade, arrasou, tá nem ligado? Com os programas de televisão vinculando em sua programação videoclipes e apresentações ao vivo das bandas que surgiam e estouravam nas paradas japonesas, que eram adaptadas do movimento, ou tinham seu primeiro álbum lançado neste estilo estético musical. Outra banda pioneira do Visual Kei, chamada Bookchiki, que tinha o estilo musical contendo grandes cargas de pós-punk, new wave e symphony pop, entre outros ritmos que tocaram ao lado de bandas grandes do rock ocidental, como The Curry, The Smith, Sister of Mercy, e continuaram lançando trabalhos até hoje. Uma das bandas daquela época era o Larkin Ciel, que tinham como estilo visual kei, misturando os visuais do hard rock, glam, europeu e norte-americano, nativa desde 1991, antigo pra caralho. Eles possuem vários hits como Lost Haven, Hell Steady Go, que por acaso é o tema do anime Fullmetal Alchemist. É isso aí, meu, grande Fullmetal Alchemist. Em meados de 1980, o jovem comum de Hiroshima muda sua vida após assistir um show do Motley Crue em uma das suas viagens a Osaka. A partir desse dia, esse jovem passa a adotar um visual completamente glam, utilizando maquiagens de sua mãe. O garoto ganha um violão e uma bateria de presente. Qualquer um pode, né? Sei lá. Bom, e ganha de presente. E passa a vestir e tocar furiosamente igual ao baterista Tommy Lee. Mas o hard rock acaba tornando-se simples demais. E logo o rapaz conhece a banda Sex Pistols, onde adota um visual completamente punk e desafiador, que deixa os policiais japoneses alerta quando passam. O jovem em questão ficou conhecido mais tarde como... Fez a lição de casa? Não. Não. Como Mana. Ao mudar-se para Tóquio, conheceu em um karaokê um rapaz que ficou impressionado com seu visual. Este rapaz impressionado era Kozi. Algum tempo depois, esses dois conheceram Tetsuyuki e Kami e fundaram uma banda mais inovadora do Japão e um dos maiores expoentes do Visual Kei, o Malice Mize.
Mais tarde, Tetsu sairia da banda e daria lugar a um dos maiores artistas japoneses da história. Sabe quem é? O Gacto. A influência da música francesa aliada à música erudita europeia em geral é a fusão dos solos de guitarra com ritmos diferentes e até mesmo com influências do ritmo. Brasileiros como samba e bossa nova tornaram Malice Mais uma das bandas únicas. A banda que mais chegou perto disso será falada mais adiante, Versailles. Em 1999, o baterista Kami faleceu devido a um derrame cerebral. Infelizmente, um puta baterista aí pra quem conheceu. Abalado com a morte de seu amigo, o vocalista Gackt deixou a banda, sendo mais tarde substituído por Clara. O Malice Mais lançou seu último álbum em 2000, com os integrantes remanescentes Mana, Yuki, Kozi e Clara, encerrando suas atividades em 2001. Infelizmente, para quem conhece, sabe que foi realmente uma banda muito boa aí, que até hoje a galera costuma ouvir e comentar aí, que infelizmente acabou, mas só que deixou uma grande história aí, né? Serve de bastante de influência. Não, grandes influências. E vocês podem perceber que durante todo esse caminho do J-Rocker, você pode perceber que houve realmente muitas influências inglesas, britânicas, podemos dizer assim, né? Muitas bandas de fora foram que fizeram o J-Rock ser o que é hoje. Então, eu acho que, tipo assim, essa besteira de, tipo, como eu posso dizer, de, tipo, quem curte tal coisa não pode curtir outra, nada a ver. Acho que pode ser uma coisa meio aberta a todo mundo, né? Porque, por exemplo, cara, como falamos agora, vieram do Beatles. Mano, é a raiz, cara. Beatles é a raiz. Né? Raiz, de certa forma, é a raiz. O cara que nega a raiz, cara... The Beatles, cara, você curte de rocker, você deve saber que vieram Inglaterra, Beatles, mano, Aerosmith, bandas que fizeram realmente sucesso naquela época, Iron Maiden. Então, tipo, é isso aí, o J-Rocker nasceu a partir disso. Com certeza. Então, bom, acho que com tudo isso deu pra ter uma ideia que a história do J-Rocker era bem grande, né? Com certeza, muito grande. De certa forma, também dá pra ver que é uma mistura, né? Não, é uma mistura de tudo. É uma mistura de tudo. Criou, não, muitas músicas vieram misturadas de outro, tanto que nem o rock and roll, ele nunca foi o rock and roll, nasceu diretamente do jazz e do blues, né? Bom, então para encerrar, só falarei um pouco sobre a ideia do J-Rocker World. A intenção do vídeo foi exatamente poder explicar melhor para todo mundo como surgiu o J-Rock, ou rock japonês. E ao longo do vídeo vamos falar sobre várias bandas desse mundo que atualmente estão sendo introduzidas na sociedade modinha. Porque modinha a gente pode definir como aquele cara que fala que curte tal coisa, mas não conhece. Tipo, tá ligado? Eu curto pra caralho, vamos supor, Gackt, mas eu nem sabia que ele era o vocalista do Malice Mais. Então, acho que assim, pra você dizer assim, eu curto algo, você tem que ter um mínimo de conhecimento, né? Na minha opinião. Então, se quer ouvir ou se vestir como um J-Rocker, passe a conhecer este mundo aqui com a gente do J-Rocker World. Muito obrigado e até a próxima. Valeu aí, Kyo. Valeu, velho. E a gente vai estar aí na próxima. Obrigado, galera. Valeu por assistir o vídeo. Se você curtiu, clica aí, inscreva-se. E é nóis e até a próxima.